aqui no começo da minha pregação é você, que nem o pastor mencionou, colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, o que falta na nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. Hoje é o terceiro dia da campanha. Estou muito feliz por estar trazendo uma palavra, ser responsável por isso. E o primeiro dia o pastor, apesar de eu não estar presente, que eu estava fazendo um curso, mas eu vi a pregação e o pastor falou e pregou e trouxe algo sobre ânimo. Nós temos que ter ânimo. E na quinta passada o Wagner veio nos trazendo que nós precisamos ter direção. Trouxe ali a história de Paulo, nos ensinando, nos discipulando a algo maior, depois trazendo para Jesus, para o encontro que Paulo teve com Jesus. E hoje é o terceiro dia. E eu quero ser o mais rápido possível. O título da campanha é O Deus que Levanta os Abatidos. São 7 quinta-feiras. Essa é a terceira. Aí você vai falar assim, mas eu estou vindo só hoje. Não tem importância. Termine a campanha. Faça um propósito com Deus. Coloca um projeto diante de Deus. E termine a campanha. Sabe, mas com dedicação, com vontade, venha com prazer, sabe? E mediante a esse tema, eu quero trazer algo que se encontra lá em Atos 26:12. Joel, ele é um livro, Joel, que é mencionado na Bíblia. E Joel foi um homem levantado por Deus quando o povo dele estava passando por grande dificuldade. E Joel é um nome forte, sabia? Se você for ver a tradução de Joel, se eu não me engano, significa um nome forte. Um nome de uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que ora, uma pessoa de oração. Joel foi levantado como um homem de oração para levantar uma igreja abatida. A igreja de quem? De Deus, do povo de Deus. Então Joel tem um nome muito forte, Joel. Joel é um nome muito forte. Joel é um nome de uma pessoa muito forte, que realmente sabe o que quer. E muitas vezes erra por não ter tomado a direção correta a que você devia ter tomado. Mas ele volta e fala, pera lá. Deus me levantou para oração. Oração, ora e ação. E ali Deus começa, através da vida de Joel, mudar a história do povo escolhido. Então Joel é um nome muito forte. Diz assim, Atos 26:12. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Ao meio-dia, o rei viu no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. No 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, e eu gosto de dar uma grande viajada para quem me conhece, é essa palavra que eu uso, né, Rafael? Uma coisa interessante que eu acho nesse texto é que nós temos facilidade de quebrar as leis de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, os propósitos de Deus, mas nós não quebramos, ou muitas vezes temos dificuldade de quebrar a lei humana que nos é imposta. É muito fácil, às vezes, nós falarmos, acordar não muito bem e falar, hoje eu não vou trabalhar não. É fácil. E é mais fácil ainda eu falar assim, eu não vou na igreja hoje.
Por quê? Porque nós temos mais facilidade de quebrar as coisas de Deus, as leis de Deus que nos foi entregue. E aí eu paro para pensar que quando eu tenho duas filhas, viu, Joel? Uma que está no som e essa de vermelho aqui. E às vezes eu paro para pensar que quando minhas filhas elas quebram uma lei imposta por mim, algumas é imposta por mim, eu vou e repreendo, e muitas vezes com castigo. E quando eu chamo elas para conversar, a Stephanie até dá risada, às vezes ela nem gosta que eu falo, às vezes quando eu chamo elas para conversar, eu peço para elas olhar no meu olho, elas sentam de qualquer jeito, porque é o jeito delas, eu falo assim, postura para falar comigo é desse nível, tá? Postura para falar comigo. E aí, se não se posicionar, eu chamo a atenção mais uma vez. Se desviar o olhar, eu chamo a atenção mais uma vez. Se eu chamar a atenção pela terceira vez na mesma coisa, irmão, não tem conversa. A conversa acabou ali, vai continuar depois. Porque vai ter uma penalidade. Vai sofrer uma consequência. E aí eu paro para pensar. Se eu, como homem, eu trato as minhas filhas assim, como que Deus ele nos vê? Como Deus reage quando nós quebramos uma lei dele? Como que Deus ele nos olha quando nós falamos não? Eu estava lendo sobre Moisés e eu vi que antes do povo sair do Egito, Moisés ele fala exatamente 7 nãos para Deus, pelo menos que eu constatei ao que eu li. Talvez pode ter falado mais, né? E ter me passado despercebido. Mas se passou despercebido, se alguém trazer essa revelação para mim aí, não tem problema não. Depois eu acrescento mais 3 não aí, trago para nossa vida, para nós aprender um pouco mais maravilhosamente bem. Mas eu vi ali que 7 não, Moisés, o escolhido por Deus, para libertar o povo de Deus, escolhido por Deus. Quantos não nós falamos para Deus ao longo do nosso dia? Quantos não? Quantos não eu falei para Deus? Então Paulo, aqui, do 12 até o 18 que nós lemos, ele vem falando de uma conversão, da sua conversão. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os guilhões? Aqui está nos narrando que Paulo perseguia Cristo. Paulo perseguia aqueles que tinham Cristo, aqueles que viviam por Cristo. E eu não quero me aprofundar muito, porque é muita coisa. Só que fala que eles caíram. E você sabe que realmente é assim? Nós também já caímos lá. E eu acredito no que o pastor falou aqui também, da mesma maneira. Hoje nós conhecemos quem é Cristo, quem é Jesus. Nós não caímos. Talvez falta-nos desânimo. Talvez falta-nos forças, como faltou para Josué. Está lá em Josué 1, 8, 12. Talvez nos falta mais constância. Talvez nos falta mais coragem, assim como fala em Josué. Sabe? Talvez nos falta tanta coisa. E por que nos falta tanta coisa? E por que o Senhor nos levantou? E por que nós estamos de pé?
E por que muitas vezes talvez nós nos prostramos ali, nós se colocamos na presença do Senhor e falamos assim: Jesus, muda a minha história. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. A partir daquele encontro, quando ele viu Jesus, ali mudou a sua história. Ali mudou a sua vida. Quando você teve um encontro com Jesus? O que você fez de lá até agora? O que Paulo fez? Quantas cartas Paulo escreveu? Quantas vezes Paulo mandava uma carta, e se você parar para olhar a vida de Paulo, ele não tinha tempo de estar em todos os lugares, porque não é o próprio Deus, né, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele mandava uma carta para aquele lugar, depois ele falava assim, ó, quanto mais depois eu irei ter contigo pessoalmente. Um monte de vezes ele está falando isso, porque ele não podia estar lá e não podia estar aqui. Cara, ele era constante. O pastor fala direto que o cara trabalhava de dia e de noite. E aí a gente não pode sacrificar uma horinha a mais para estudar, uma horinha a mais para buscar, uma horinha a mais para ler a Bíblia. Se falta ânimo para você, sabe o que você faz? Eu vou te dar um conselho aqui agora. Porque é o que falta muitas vezes em nós. Acorda cedo, coloca o celular para despertar 3 vezes, tenta acordar na primeira, tenta acordar na segunda, na terceira, se levanta. Abre os seus olhos, liga o chuveiro, toma banho na água fria não, toma banho na água morna, faz um bom café, se tiver esposo, leva para o seu esposo, sinal de reverência. Se tiver esposa, leva, reveza, faz isso, vai ser bom para você, vai ser bom para sua família tem que estar bem. Sua família tem que estar bem. O seu ministério está bem, sua família tem que estar bem. Fez isso, sabe o que você faz? Vai lá, gosta de louvor? Liga 2 louvor que você gosta. Viu, pastor? Liga 2 louvor que você gosta. O que é? Música clássica? Legal, eu também gosto, sabia que eu gosto? Gosto também, tá, pastor? Eu tenho o mesmo gosto. Gosto de saxofone. Demais, demais, me toca. Eu gosto de rap, porque é o mundo que eu vim. Certos rap. E isso me atrai a presença de Deus. Isso faz o Espírito Santo se mover, porque você tem que saber que o Espírito Santo tem que se mover. Não adianta só o Espírito Santo viver dentro de vocês. Daí todo mundo sabe, está na Bíblia, irmão. Isso daí é irrelevante. Você tem que fazer ele se mover, se mover, se mover. Senão você vai viver que nem o pastor falou aqui, vai viver essa vidinha aí constante. 60 anos, 70 anos, mesma coisa. Não vai sair do lugar, não vai sair de onde você está. Você vai ser sempre o mesmo. Sempre a mesma pessoa. Não tem propósito nenhum, vive uma vida sem propósito, uma vida sem sonho, uma vida sem projeto. E para que Deus te chamou? Você está realizando o que Deus te chamou? O que falta? É dinheiro? Se for dinheiro, eu vou te ensinar a você administrar o que você tem. Porque o que você tem, pode ter certeza que é muito. Pode ganhar mais? Pode ganhar mais. Eu tenho certeza que você vive muito bem, dizima a oferta e a entrega a primeira que você quer para o sacerdote. Depois eu te ensino, tá bom? Com o dinheiro que você ganha, você faz tudo isso. É só você se abster, você separar, largar a mão de algumas coisas que você faz irregularidades. Algumas irregularidades, quebrando a lei de Deus e servindo a lei de homens. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é nos levantar. Só que nós já temos Jesus, nós já nos levantamos. Então muitas vezes, por que nós estamos abatidos? Por que nós estamos tristes? Por que nós estamos cansados, desanimados? Por que nós não vemos solução para o nosso problema? Sabe por quê? Falta mais entrega. Entrega para quem? A Cristo. Sabe por quê? Porque falta para você o que faltava para mim. Faltava e ainda falta, porque ainda eu faço pouco. Apesar de eu fazer muito, eu faço pouco. Oração. Você sabia que uma pessoa, para ela se estipular cristão, ela tem que orar no mínimo 3 horas por dia? Você sabia que o pastor falou de riqueza aqui? Você sabia que existe 2.800 versículos falando sobre riquezas? Você sabia que a gente prega muito sobre a vinda de Jesus? E se você for estudar, vamos falar aí,
para ficar mais fácil aí, o Novo Testamento. Você sabia que o Novo Testamento, ele nos estipula, cada 5 versículos, uma fala sobre a vinda de Jesus, e ainda nem vou levar lá os livros messiânicos que tem lá, do Velho Testamento? Você sabia disso? Você tem que saber disso. Você sabia que aquilo que mais nos abate hoje, no mundo, é a depressão? É você ser ansioso demais por algo? Que a ansiedade é bom até um certo ponto. Um pouquinho de ansiedade só é bom, viu? Um pouquinho, mas bem pouquinho. Mas você sabia que a pessoa ansiosa demais, ela dá passos em falso? Ela pula etapas? Você sabia que uma pessoa com depressão, ela vive não do presente nem do futuro, ela vive do passado, sem saber o que vai acontecer no futuro e não sabe o que está acontecendo no presente, anda vagando? Você sabia disso? Você sabia que uma pessoa com depressão, que é a maior causa no mundo que abate as pessoas hoje, é a depressão? É o que causa mais suicídio no mundo inteiro? Você sabia que uma pessoa com depressão, ela pensa de 2.000 a 800 palavras, de 2.800 a 4.000 palavras por hora? Não, por minuto. Você sabia disso? Você sabia que o pastor já pregou aqui, já falou umas 12, 14 vezes aqui, só que eu me lembro que é mais fácil você sair, você não entrar numa depressão, é mais fácil, é mais difícil você entrar na depressão do que você sair. É mais difícil você entrar, para você entrar na depressão, você remoeu muita coisa, você está vendo muita coisa, está vendo coisa do passado, sem pensar no futuro. E você sabia que Deus me deu uma frase sobre isso? Você vive no futuro o que você vive hoje. Você vive hoje o que você viveu no seu passado. Quando o pastor estava falando aqui, eu pensei, ele falou assim, bom, tem 2 faculdades, eu não gostava, só que ele tem 2 faculdades porque ele teve que largar a família dele, porque ele teve que deixar de fazer muitas coisas, para ele ter 2 faculdades hoje, mas ele viveu algo no passado para ele falar hoje. E aí me veio a frase, você sabia que você vive hoje? Hoje, você vive, o reflexo de hoje é o reflexo daquilo que você viveu no seu passado. O reflexo do amanhã é aquilo que você está vivendo hoje. E o que você está fazendo hoje para você alcançar algo amanhã? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, assim como foi pregado, é ter ânimo. A segunda coisa que nós temos que ter é saber a direção, né, Wagner? Saber para onde nós estamos indo. Você tem que saber disso. Tem que saber disso. Mas você tem que se levantar. Talvez você não está caído. Talvez você não está abatido. Abatido é uma pessoa que está lá, que está ferida. Abatido é uma pessoa, que nem o pastor pregou aqui, que está cansada. Está desanimada. Então talvez você não está caído. Você só está abatido. E o que você tem que fazer? A primeira coisa é se levantar. Abatida é uma pessoa que está prostrada, sem direção, está abatida. Ei, Deus quer que você volte a ligar o GPS. Não é assim, Rafael? Às vezes você está no Uber lá, tal. Você está lá, você ligou, está a rota lá. O GPS te manda para um lugar. Aí você está indo, de repente, o GPS muda a rota. Por quê? Porque tem uma barreira, porque tem um impedimento. O GPS, ele reformula a rota. Às vezes nós temos que olhar o nosso conselho, o nosso conceito e ver que nós temos que reformular coisas na nossa vida. Sabe? Para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Como que nós queremos alcançar algo o amanhã se a gente não consegue viver hoje? Se nós não conseguimos começar a dar o primeiro passo. Depois que a gente levanta, a gente tem que gatinhar. Gente, a gente já passou, todo mundo aqui é cristão, todo mundo conhece a palavra, já passou o tempo de gatinhar. Gente, a gente não está no tempo de ficar andando mais não. Depois eu vou para o terceiro tópico. Você sabe que muitas vezes nós não entendemos? Davi, ele foi pai de 20 filhos. 19 homens e uma mulher. Você sabe quem foi o último? Salomão. Ai, tomara que eu esteja certo. Mas eu acredito que sim. O último foi Salomão. Sabe quem que foi rei? No lugar de Davi? Salomão. Você sabe quem que foi o homem mais sábio? Salomão.
Ele orou por isso. Eu estava mostrando algo para minha filha lá, para Stephanie, nos momentos de pregação que a gente tem ao longo do nosso dia lá. E tinha um buraco, a pessoa estava lá de pé, acho que prostrada, se eu não me engano. E aí tinha uma escadinha escrito oração. E Jesus estava lá em cima. E aí eu entendi, é a oração que vai nos direcionar ao que Jesus quer. E você sabe onde nós somos mais falhos? Na oração. Você sabe onde nós erramos? Na oração. Eu não ia nem falar isso, mas eu vou falar. Você sabe vocês não têm noção do poder que a oração tem. Vocês não têm poder do que sai, vocês não têm consciência e nem noção do que sai da sua boca. Se vocês têm, vocês vão ouvir de novo. Você sabia que cientificamente, há uma energia que sai da nossa boca? Você sabia disso aí? Você sabia que através do som você pode mover coisas? Você sabia? Você não sabia, você tem que estudar. Você sabia que você é capaz de mover coisas com um som muito alto, muito agudo? Agora imagina com o som que sai da sua boca, sendo imagem e semelhança de Deus. O que você tem profetizado para a sua vida? Isso não estava nada para me pregar não, tá? Estava fora. O que você tem profetizado? Eu vou falar algo para você. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Eu não lembro quantas igrejas se reuniu para fazer isso. E eles fizeram uma reunião. E eles cozinharam arroz. Colocaram arroz na panela. Um copo de arroz aqui, um copo de arroz aqui. Um tanto de água aqui, o mesmo tanto de água aqui. Não tinha sal não, viu, Stephanie? Não tinha sal, mas coloca sal no arroz. Então, e eles pegaram os dois, a mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade de água. Um povo começou a orar para Deus abençoar aquele arroz. Para Deus ir lá, Deus brada, Deus abençoa, Deus, que seja feita a sua vontade, abençoe esse alimento. Aí outro povo foi e começou a amaldiçoar, lançar palavras. Senhor, esse arroz não é tão bom, esse arroz aqui não é de uma qualidade tão boa, esse arroz aqui não cresceu tanto, esse arroz aqui não está tão bom, esse arroz aqui ficou muito duro porque não cresceu. Você sabia que acho que foi quase um para um dia e meio, quase 2 dias, você sabia que o mesmo arroz, a mesma água, com orações diferentes, um estava bom, o outro embolorou tudo. Sabe o que eu quero dizer com isso? É isso que você faz com a sua vida. Você profetiza contra ela mesmo. E você sabe de quem que é a culpa? De Deus. Sabe quem que nós jogamos contra a parede? Deus. Sabe quem que é o problema da nossa finança? Deus. Sabe quem que é o problema do nosso casamento não ter dado certo? Deus. Você sabe de quem que é o problema de eu passar noites aí usando droga, que nem os meninos falam para mim, se prostituindo? Deus. O problema está em nós. Deus, Ele quer abençoar todo mundo. Estava lendo com a Stephanie hoje. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. Você dá risada, né? E nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Espera lá. Se Deus ouve tudo, o pastor falou que Deus está para nos abençoar. Fazer tudo aquilo que nós queremos e colocamos, se for segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Espera lá. O problema não é Deus. O problema, sabe o que é? Nós temos que ser mais humildes e perguntar o que nós estamos fazendo de errado. Aonde nós precisamos consertar. Como que você tem sido lá na sua casa? Com a sua família? Com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe? Estou pulando um monte, eu falei só o primeiro ponto. A segunda coisa que nós temos que ter depois que nós temos ânimos, sabemos o que queremos, segundo a direção de Deus, nós nos levantamos, é ter fome. Vou falar uma coisa para você, tenha fome. Eu acordo todo dia
Isso daí é uma coisa que Deus colocou pra mim e eu tô passando pra vocês. É algo íntimo, tá? É algo pessoal, é coisa de Deus mesmo. Eu vou te dar um conselho. Depois que você fez tudo isso daí, acordou em umas 5 horas da manhã. Bom, 6 horas. Mas se puder acordar 5, você acorda 5. Mas se você acordou 6 horas da manhã, despertou, tá meio com sono, tomou uma ducha, tomou um bom café, exerceu o seu papel lá com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Meu, é bom fazer isso, viu? Muda o seu dia, muda o ambiente. Aí você leu a Bíblia, você fez sua oração, que todo dia de manhã eu tenho certeza que todos nós aqui fazemos. Aí você fez sua oração, sabe que você tem que ter fome. Fome. Fome de fazer, fome de conquistar, fome de buscar, fome de estudar, fome de ganhar. Se Deus nos levantou, não foi para andar sozinho, irmão. Não foi para andar sozinho. Se Deus nos levantou, se Deus te levantou, você que está aí, pode ter convicção. Pode escrever o que eu estou falando e pode cobrar de mim. Porque você vai ser cobrado por isso daí, eu também. Deus te levantou para levantar alguém. Ninguém anda sozinho, não. Pode ter certeza disso. Se você não levantar de ninguém, você está fora. Porque daí eu já posso ir lá para os talentos. Irmão, Deus não te chamou para guardar o que você tem, não. Deus não te chamou para guardar o que você tem, não. Vai retrair para você. Cara, vai ser cobrado. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Cara, às vezes eu paro para me perguntar, eu falo, Senhor, eu faço tão pouco. Tão pouco, tão pouco. Tão pouco, sabe? Nós estamos tão fora assim, ó, nós não conseguimos ouvir mais a voz de Deus. Nós não conseguimos mais ter a direção do Espírito Santo. Muitas vezes Ele está falando com nós, nós não estamos com nossos ouvidos atentos. Pô, minha esposa não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Vou falar o que aconteceu hoje de mim. Eu não gosto também de falar, mas eu vou falar. Gente, aguenta aí. 8 minutos eu vou encerrar. 8 minutos. Aguenta um pouquinho. Eu vou falar. Passou um cara em casa hoje e eu estava no meu momento com Deus. Meu, chegou o cara que cuidou da minha esposa lá, ajudou a cuidar. Ele chegou em casa, eu não atendo. Enquanto eu não sair do meu momento com Deus. E ela sabe disso. Não adianta bater na porta, pode acabar o mundo, pode fazer o que for. Meu momento é o meu momento. Acabou. Pode vir meu pai, pode vir minha avó, pode estar morrendo, pode fazer o que for. Meu momento é meu momento. Eu só vou lá e falo assim, Senhor, está nas suas mãos, seja feito sua vontade. Meu momento é meu momento. Estou lá. E nesse momento aí, eu entrei, fiz um momento com Deus, meu sogro estava lá. Logo depois, eu peguei e eu conversando com ele, eu pensei em algo. Eu falei assim, nossa Deus, cara, eu preciso, Deus. Papaizinho, eu preciso. Eu ando pro céu assim mesmo, de dia, viu lá fora. Eu falei, Deus, ele falou isso daí pra mim, ele foi pescar, pastor. Foi chamar eu. Aí ele foi pescar, ele falou isso pra mim. E eu não tô fazendo isso daí da maneira que é correta. Voltei no meu momento com Deus. E eu tô lá. E de repente eu ouço uma voz. Na hora que eu saio, eu olhei lá fora lá, tinha um senhor indo. E aí tá, terminamos, né? Já tava meio que arrumado. E fomos na casa do meu pai. Chegou no meio do caminho, eu encontrei esse senhor. Perguntei o nome dele. Ele me falou o nome dele. Maravilhoso nome. E eu olhei para ele assim e eu falei assim, viu, eu quero comprar uma vassoura sua. Só que eu não queria, na verdade assim, eu fui comprar, mas assim, não tava na intenção de comprar, né? E aí eu falei assim, só que eu só vou comprar a vassoura sua. Não, primeiro eu perguntei quanto, ele falou assim, R$20. Eu falei assim, não, tá bom, eu vou comprar só a vassoura sua se você fazer mais barato para mim. Mas ali eu tava precisando de ouvir algo profético, né? Ele falou assim, tá bom, eu vendo a vassoura para você. Eu faço por R$15 porque é para você. Daí eu peguei, olhei para minha esposa falou assim, você sabe que quando ele foi em casa eu senti de, não sei, algo diferente, e ele passou e, sabe, e é isso. Muitas vezes nós sentimos, mas nós não sabemos interpretar aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Nós temos que ter essa sensibilidade, sabe? Eu vou falar uma coisa para você que vai mudar a sua vida. Quando você for fazer a sua oração, peça para o Espírito Santo te dar sensibilidade
vai mudar a tua história. Eu fiz, deu muito certo. Pede para ele trazer sensibilidade no ouvir, no falar, sabe? No ver, no pensar. E aí a minha esposa falou assim, então, só que eu não tenho dinheiro trocado. Aí ele pegou e falou assim, não, eu aceito o Pix. Foi assim, aí Pix, glória a Deus, né, Pix? E aí eu peguei, olhei para ele assim, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar suas vendas. Não sei se você vai vender tudo que você tem aí, mas quase tudo você vai vender. E eu sei que você está ganhando pouco, mas eu vou te pagar os R$ 20. E aí ele olhou para mim assim, ele falou assim, você acredita que só pelo jeito que você falou para mim, eu vendo até R$ 25, depende da pessoa. Mas pelo jeito que você falou para mim, eu estava esperando algo diferente de você, e por isso que eu fiz R$ 15, mas eu pego por 12. Ali eu evangelizei ele, ensinei ele aonde comprar, porque ele trabalha pro cara. O material que ele vende é R$ 8. Eu tenho conhecimento, porque eu conheço o cara que vende. As duas empresas aqui na região, não é na região, uma fica em Uraí e outra em Cornélio Procópio. Eu conheço as duas empresas, já comprei lá, já tive gente que trabalhou para mim com isso. E aí eu peguei, falei para ele, expliquei, falei o lugar para ele, foi assim, trabalha para você mesmo, cara. Você é merecedor, você tá aí debaixo do sol, suando, não passou um protetor. Olha as vestimentas que você tá, olha o tempo que você trabalha para você mesmo. Deus quer te dar algo novo, Deus quer fazer algo novo, Deus quer mudar a sua história. Então aqui eu vou te honrar, não é muito, mas eu vou te honrar aqui, eu vou te honrar. E aí ele olhou e falou assim, cara, não precisava me pagar nada. Não precisava me pagar nada. É isso que Deus está esperando de você. É isso que Deus está esperando de você. Todo dia eu me pergunto, o que eu fiz hoje? Todo dia. Olha, eu não vou falar todos os dias, mas quase todos os dias eu saio com a minha família para evangelizar. E elas estão aí de prova. Quase todos os dias, quase. Não vou colocar 100%, uns 97% aí, 90%, 95% aí, para cima. Eu saio para evangelizar, porque é o que Deus me chamou. E para que Deus te chamou? Como que você está exercendo? Porque o que você está fazendo aqui, ó, é espelho do que vai acontecer lá no futuro. Agora não adianta eu pegar e vir aqui pregar, trazer uma palavra dessa, de ânimo, que nem já foi pregada, de levantamento, de levantar o caído, o abatido, de propósito, se você não começar a fazer agora. Se você não saber o que você quer, para que Deus te chamou, aonde você está, aonde você quer estar, aonde Deus quer que você esteja, que nem o pastor falou, que é o que tem que prevalecer. Depois que você fez tudo isso, você se levantou, você matou a tua fome, você corra. Sabe por que eu falo para você correr? 2 minutos. 2 minutos para acabar, o tempo que eu falei. Sabe por que eu falo para você correr? Porque você tem que entender algo, que você domina o seu tempo, que Deus deu esse poder para você. Porque se não fosse assim, era irrelevante eu vir aqui pregar e falar que Deus é um Deus do passado, presente e futuro, que Ele domina o tempo, que Deus parou o sol, que Deus mandou o fogo do céu. Não tinha sentido. Se eu não falar para você que você tem que aprender a dominar o seu tempo, cara, você tem que aprender a dominar o seu tempo. Sabe? Vai lá, Sara, vai lá na porta. Vai lá na porta. Vai lá, Jesus. Você já tá com a camisa de Jesus mesmo? Vai lá. Olha lá, ó. 46, 47, 48, 50, 51, 52, 50. Irmão, 48 para 54. 6. 6. Desde o início. O poder está na sua mão. Saiba dominar o tempo.
Sabe valorizar? Pode vir, Sara. Sabe valorizar o tempo que Deus... Se você não sabe, a maior riqueza que você tem não é o dinheiro. A maior riqueza que você tem é o tempo. É o tempo com a sua família, é o tempo que você entrega para Deus, é o tempo que você se dedica às pessoas que estão à sua volta, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. A maior riqueza que você tem é o tempo. E a maior coisa que nós jogamos fora todos os dias são o nosso tempo. Eu conheço pessoas que dormem 14 horas no dia. Eu conheço pessoas que dormem 12 horas no dia. Aí depois reclama que Deus não faz. Bom, pelo que eu entendo de Bíblia um pouquinho aí, apóstolo Paulo trabalhou de dia e de noite. Dia e de noite, sem cessar. Administre seu tempo. São minhas palavras, tá? A maioria dos seus problemas é porque você não fez aquele algo ontem. E o ontem se reflete no hoje. E o amanhã se reflete no hoje. Pastor, eu nem vou falar o último, para não constranger vocês, que a palavra acredito que foi boa. Só vou contar um testemunho e vou encerrar. Eu estava juntamente com uma pessoa que está aqui e ele contou algo. Ele contou um testemunho. E aquilo dali marcou muito minha vida. O cara a esposa dele teve 3 câncer. Ele teve que ajudar a esposa dele. Um monte de igreja para cuidar, um monte de alma para cuidar. De repente o cara descobre que ele tem que ir para uma mesa cirúrgica. E aí o médico fala assim, o negócio é o seguinte, cara. Você vai para uma mesa cirúrgica, só que o máximo de vida que você vai ter, de sair de lá com vida, é 7%. Matemática não está muito a favor dele, não. E aí depois ele fala assim, bom, então eu não preciso ir, né? Se eu fazer a cirurgia, a possibilidade é maior, né? Daí o cara falou assim, se você não fazer a cirurgia, você vai morrer. De morrer e de 7%, minha margem aumentou 7%. Tem 7% de chance de viver. Cara, o cara tinha tudo para estar abatido. Se você vê a felicidade e o ânimo que o cara falava, porque o cara falou assim, cara, se eu morresse ali, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu cuidei, eu administrei, eu tinha problema financeiro, eu larguei tudo, eu larguei um salário alto, minha esposa largou um salário alto, hoje a gente vive com tão pouco, mas Deus dá tanta mais condição. E aí ele contou o seu testemunho, ele fez a cirurgia, teve alguns problemas, né, normal, e ele falou assim que ele não podia exercer mais as funções que ele exercia. Mas ele descobriu o ciclismo. E ele começou a fazer ciclismo. Mas não podia correr, mas ciclismo ia lá. E ele estava com o povo da igreja, todo mundo lá. Bons, presta atenção com quem que você anda. E aí estava com os irmãos da igreja, no ciclismo, fazendo uma caminhada numa mata. E ele subindo, uma subida. De repente o povo tinha distanciado um pouco por causa da condição dele, né? E tinha uma linha de chegada. E o objetivo, eles fizeram uma oração antes, o objetivo era chegar na linha de chegada, era chegar até o final. Esse era o objetivo. E a bicicleta escorregou, caiu a ladeira abaixo, ele se machucou, cheio de hematomas, roxo, machucado, não conseguia andar. E ele ficou lá. E ninguém achava ele. E ele falou assim que às vezes ele escutava vozes. Não tinha ninguém, só ele e Deus. De repente vem um motociclista e vê ele lá. E vai lá, ajuda ele. Puxa ele para cima, porque era uma ribanceira, segundo o que ele falou. Puxou ele para cima. Sabe o que ele fez? Na hora que subiu lá em cima, pega a minha bicicleta. Ele pegou a bicicleta. As poucas forças que ele tinha. Colocou a bicicleta na garupa do cara. O cara falou assim, não, vou chamar a ambulância. Não. Meu objetivo é chegar lá na linha de chegada. Qual que é o seu objetivo? O que você realmente quer? O cara quebrado, o objetivo dele era chegar no final. E nós não queremos sair nem do começo. Para você prestar atenção nisso. E nós queremos ficar gatinhando, sabe? Nossa, pegou esse tempo, sair aqui tomando leitinho. Gente, pelo amor de Deus.
Para com isso. Passou esse tempo. Para que Deus te chamou? Vou falar bem a verdade. Uma vez o cara falou para mim, e eu falo isso para minhas filhas. O cara falou assim para mim assim, ó, Deus tem tanta coisa tão grande na sua vida, mas é tão grande, só que você é covarde. Eu cirei. Verdade, cirei. Não falei nada pro cara, mas eu cirei. Cara, esse cara não é de Deus, não. Esse cara é um endemoniado, esse cara... De tudo, eu falei, de tudo. Quando eu fui orar, eu entendi que eu era um covarde. Sabe por quê? Porque eu não exercia aquilo que Deus me chamou. E eu cobrava de Deus algo que Ele já tinha colocado na minha mão. Então faça com excelência, que nem o pastor falou, aquilo que Ele colocou em suas mãos. Amém?